When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. O Jackson era quase meu vizinho. Ele morava na Rua Distância, umas 3 quadras de mim. Eu conheci muito a mãe do Jackson, muito a mãe do Jackson. Era uma mulher fantástica e gostava muito das... Fazia muito negócio de queima do Judas. Ela fazia muito ali. E Dona Neuzice. Eu frequentava muito ali o Cinema Guarani, que tinha a Farmácia Guarani e o Cinema Guarani. O Cinema Guarani era na Rua Distância ali. E a farmácia era do outro lado. Farmácia Guarani. Eu conhecia aqueles. Ia muito no cinema lá. Ali eu já me lembro dos filmes que tinha beijo, já tinha. Não era os Bang Bang de Frei Paulo. Eu sou de um grupo que a gente fundou talvez o primeiro cineclube de Sergipe. Era Clube de Cinema de Sergipe. Djaldino Mota Moreno, que está vivo, né? Ivan Valença e principalmente era o presidente José Rosa de Oliveira Neto. Eu fui, em 1967, eu tinha 19 anos, eu fui representante do clube de... O Ivan dizia que eu era um carregador de fita de filme, né? E eu fui para a Jornada Nacional de Cineclube em Fortaleza, no Teatro no Teatro Zé de Alencar, em Fortaleza, em 1967, representando o Clube de Cinema de Sergipe. E fui na Jornada Nacional seguinte, em 68, antes do AI-5, representando o Clube de Cinema de Sergipe, na Jornada Nacional de Brasília. Aí veio o AI-5, fechou tudo. Quando reabriu, eu fui na primeira jornada, 10 anos depois, 8 anos ou 9 anos depois, Nacional de Cineclube, em Campinas, representando o Cineclube Macunaíma da ABI aqui no Rio, que a gente tinha fundado. Eu sou cineclubista. Por exemplo, eu me lembro que o filme, Os Irmãos, aqueles filmes italianos, O Ladrão de Bicicleta, a gente passava em tudo quanto era lugar, e me lembro muito, Bandido Giuliano, muito né? O Djaldino viajou comigo também. O Ivan, eu tento valorizar minha presença no cineclubismo sergipano, mas ele disse que eu era um carregador de fita mesmo. Tem razão. No Ateneu. Eu já trabalhava muito e eu me inscrevi e entrei no Ateneu. Olha, foi o melhor ano da minha vida, foi 68, né? Foi o ano mais, quer dizer, não sei, foi o ano mais espetacular da minha vida, foi lá no Ateneu, porque quando eu cheguei no Ateneu, estava o mundo inteiro em ebulição, né? Paris, né? As revoltas dos estudantes, nos Estados Unidos, as marchas contra a guerra do Vietnã, e no Rio, as manifestações estudantis, não sei o quê. E no Ateneu, em 68, a gente chegou lá muito sob a orientação do Hélio Mangueira, mas muito, era de longe. Ele era da Direito, da Faculdade de Direito, mas ele era quem já era do Partidão, eu não era. Eu só vim ser do Partidão no dia 7 de setembro de 68. No dia do... Mas aquele ano foi um ano espetacular. A gente fez o diabo. Primeiro, a gente reabriu o Grêmio. Fizemos eleições. Segundo, conseguimos levar coisas assim, por exemplo, a gente ressuscitou coisas fantásticas que tinha no Ateneu, como, por exemplo, a Arcádia Estudantil, que era, não sei se ainda existe, era uma academia de letras, né? Eu era, por exemplo, o Arca de Graciliano Ramos, que eu defendi a tese sobre Vidas Secas. A gente
reaquecer um negócio chamado Clube de Geologia do Ateneu, né? Caralho, entendeu? Porra, a movimentação, mobilização. E eu já trabalhava na Gazeta e tudo que vinha do Rio me dizia respeito. Eu sou de uma época que a gente, nesse 68, mas em 68, tinha uma geração aí em Aracaju que ia ali para a praça, um bar que tinha ali na praça que tem a igreja, Cacique Chá. A gente se encontrava ali para ir para o aeroporto, que naquele tempo o aeroporto era longe para caramba, né? Hoje está dentro da cidade, mas era longe. Esperar chegar o Jornal do Brasil. E o Jornal do Brasil trazia muita coisa sobre cinema, festivais de cinema. E eu sou muito, nesse tempo, eu fui muito influenciado por 3 pessoas de Sergipe. Um era o Ivan, tanto em cinema como em jornalismo, porque foi o Ivan. Porque naquele tempo o Jornal do Brasil tinha feito a tal da reforma gráfica do Jornal do Brasil, que é um marco do jornalismo brasileiro, a reforma gráfica. E a Gazeta, o Ivan começou a copiar. Inclusive, eu fazia lá, na Gazeta, ajudava a fazer o informe JS, Gazeta do Sergipe, e depois eu fui titulado o informe JB, Jornal do Brasil. E ali no Ateneu era do caramba, movimentação. Nós elegemos a Miss Sergipe daquele ano. A Miss Sergipe 68 era uma aluna do Ateneu. E aí, naquele tempo, esse negócio de Miss era só o iate que representava, a Atlética que representava. O Grêmio era tão poderoso, era uma coisa tão poderosa naquele tempo, que a gente resolveu que ia ter um candidato para Miss. Elegemos, levamos ela até a Bahia, onde foi o concurso nacional de Miss Brasil. Ficou em 7º e tal. A Miss Sergipe foi escolhida lá. E os Árcades, tinha reunião, a gente, cada um falava de um escritor. A gente fez um negócio chamado assim, uma campanha interna para doar livro. Pô. Cara, a gente encheu uma sala, como meu quarto aqui, de livro, assim, distribuímos livro de graça. E a gente era tudo. A gente fez, você tem uma ideia, o governador Lorival Batista. A gente fez uma greve lá no Ateneu. E eu ficava dormindo no Ateneu, dentro do Ateneu, com os grevistas, a greve de ocupação. E aí ia visitar a Sergipe o presidente Costa e Silva. E o governador era o Lorival Batista. E o Lorival mandou um emissário me procurar. E ele recebeu a gente na casa dele, da casa do governador, que tinha na Atalaia. Clodoaldo era o presidente do Grêmio. Era um baixinho, rapaz, era um líder de massa. Ele falava, a nossa chapa era liberdade. Ele falava assim, até os animais enjaulados gritam liberdade. A nossa chapa avançou. Ele era o presidente do Grêmio, tinha uma química natural enorme. E os nossos orientadores, o nosso principal ídolo era o Hélito, mas tinha outros, né? E lá na coisa. E aí a gente foi chamado para o Lorival Batista, lá na Atalaia. O Costa e Silva ia chegar. Aí o Lorival me viu assim e disse, senta aqui na minha cadeira. Eu sentei na cadeira dele. Aí ele disse assim, você ainda vai ser governador aqui. Aí ele disse assim, a gente tinha uma lista de reivindicações, né? Ele atendeu tudo. Pelo amor de Deus, eu não quero essa greve com Costa e Silva aqui, vai dar confusão. Tal. Aí a gente, sensatamente, parou a greve, mas ele atendeu as reivindicações todas que a gente pediu. Assim, entendeu? Queremos uma sede para o Grêmio, queremos que o Clube de Geologia tenha mais material, queremos isso, queremos aquilo. Ivan Valença foi o cara que me deu as primeiras noções de jornalismo, me levou muito para o negócio de cinema, nada de política. O Hélito era o cara da política, o cara foi o maior líder estudantil ali de 68 de Sergipe. Ele e a mulher dele, a Laurinha. Esse ano, eles foram presos em Ibiúna, naquele congresso, que a minha mulher, Tina, também foi presa nesse congresso de Ibiúna.
E o outro, que era um personagem absolutamente a quem eu devo tudo, chama-se José Rosa de Oliveira Neto. Esse era brilhante, cara. Esse era foda. Ele tem duas coisas que ele fez na minha vida que me marcaram muito. Um, eu me lembro, assim, eu era metida besta, era metida, assim, a andar com um livro de filosofia do marxismo, né? E aí ele me deu um esporro, ele disse assim, Anselmo, você conhece Graciliano Ramos? Você não vai ler esse livro, não, de filosofia do marxismo. Você vai ler Graciliano Ramos. Aí eu li Graciliano, 11 livros de Graciliano. Aí você vai ler Zé Lins do Rego. Eu já tinha conhecido Menino de Engenho, mas do ciclo do Engenho tinha mais 2 livros lá, do Zé Luiz. Você vai ler um escritor sergipano que eu gostava muito, dos Corumbas. Rua de Siriri e os Corumbas. Aí ele me obrigava a isso. Eu queria, entendeu? Eu queria ser um homem. E ele me instruiu pra caramba. Ele assim me instruía. Aí teve outro episódio que ele marcou muito minha postura ética, que é o seguinte. Aí tem um negócio chamado Galeria Álvaro Santos. O primeiro presidente era o Alencarzinho, Alencar, com a Glória Fontes, com quem eu participei de espetáculos teatrais de Sergipe, da Aglaé. Você vê como eu vivi intensamente. Ela fazia uns espetáculos e era apresentado, eu acho, no próprio Ateneu, no Teatro do Ateneu, que era o principal teatro de Sergipe, era do Ateneu, naquela época. Mas esse Zé Rosa, na inauguração dessa galeria, o Clodoaldo me chama para ser assessor de imprensa. E aí eu achei ótimo, que era uma grana a mais do que eu ganhava na Gazeta. Aí o Zé Rosa chegou para mim e disse assim, você não vai ser assessor de imprensa. Mas por que, Zé Rosa? Porque ele não falou esse termo. Hoje se fala conflito de interesse. Porque antigamente, aqui no Rio também, e ainda existe, muitas vezes você é jornalista até aqui o Estadão, todo mundo tinha emprego público, o que é uma promiscuidade, né? Ele não admitia, repare a maluquice dele da cabeça, de 68, ele não admitia, com toda razão, que você pudesse ser um jornalista e, ao mesmo tempo, trabalhar no serviço público. Como é que você ia cobrir aquele serviço? Haveria um notório, o que os americanos depois botaram isso, conflito de interesse, né? E ele disse, não vai trabalhar, porque você é jornalista. Jornalista não pode trabalhar em emprego público. Todo mundo fazia emprego público. E ele não me deixou. E ele tinha razão. Ele era brilhante, era generoso comigo. E ele tem esse lado que eu acho legal. Ele continha minha vaidade, entendeu? Ele me segurava. Ele era ótimo.